Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para mais uma mini aula, tá? Onde nós falaremos agora sobre distribuição eletrônica, mais especificamente sobre distribuição eletrônica por camadas ou níveis, tá? Vocês viram que existem duas formas de distribuição eletrônica. Existe a distribuição eletrônica por camadas ou níveis, né? Que é o que nós trataremos nessa aula. E na aula que vem, a distribuição eletrônica por subcamadas ou subníveis, tá joia? Que será o tema da nossa próxima aula. Bom, espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie aí o estudo de vocês, tá joia? Vamos lá então para a nossa aula. Bom, o que é distribuição eletrônica? Pessoal, toda vez que vocês ouvirem falar em distribuição eletrônica, nada mais é do que o processo que a gente faz para poder distribuir os elétrons, né, de um átomo ao longo das camadas da eletrosfera. Nós vimos lá em teorias atômicas, né, no modelo atômico de Rutherford-Bohr, que a eletrosfera é a região do átomo que abriga os elétrons, né, e que ela é dividida em diferentes partes chamadas de camadas, tá? Então a eletrosfera ela apresenta diferentes camadas. E distribuição eletrônica seria o quê? Seria esse processo da gente distribuir esses elétrons, né, de um átomo ao longo dessas diferentes camadas. Tá joia? Vamos entender aqui melhor como é que seria esse processo aqui. Por exemplo, ó, se eu falo o seguinte, vou fazer distribuição eletrônica do carbono, tá? Distribuição eletrônica por camadas. Tá? Significa que eu vou distribuir os 6 elétrons do carbono nas camadas aqui da eletrosfera desse átomo, tá joia? Bom, o átomo de carbono aqui, no caso, ele é um átomo neutro, né? Porque ele não tem carga, então eu sei que ele tem 6 elétrons. Como é que eu vou distribuir? Vou colocar, ó, cada quadradinho vermelho desse daqui, considere que é um elétron, tá? Vou colocar 2 elétrons na primeira camada, 4 elétrons na segunda camada. Então, eu tenho aqui a distribuição dos 6 elétrons do átomo de carbono. Tá? Mas como é que é feito esse processo? Bom, a gente vai ver que para poder fazer a distribuição eletrônica, a gente deve seguir algumas regrinhas, né? Algumas observações, que é o seguinte, tá? Na distribuição eletrônica e não por camadas, nós devemos considerar 3 passos principais, 3 pontos principais. Primeiro, que a eletrosfera é dividida em um total de 5 camadas, né? Essas camadas são chamadas também de níveis de energia, tá? Segundo o átomo lá de Rutherford-Bohr, né, a eletrosfera é dividida em camadas, nesse caso são 7 camadas, tá? Então, imagine que eu tenho a representação aqui de um átomo, que eu tenho um núcleo, ó, e ao redor do núcleo eu tenho essas 7 camadas que compõem a eletrosfera, tá? Essas camadas da eletrosfera, elas podem ser chamadas de camadas eletrônicas ou níveis, tá, de energia. Bom, essas camadas elas podem ser nomeadas, né, com o número de 1 a 7, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou mais comumente através das letras, né, K, L, M, N, O, P, Q. Tá joia? Então aqui imagine que eu tenho a representação de um átomo, né, aqui das duas formas. Aqui um átomo como se eu estivesse olhando ele de cima, onde eu tenho onde eu tenho o núcleo e as camadas aqui da eletrosfera. Desculpa. E aqui é uma meia representação do átomo, onde eu tenho o núcleo, tá? E as diferentes camadas aqui da eletrosfera. Bom, então o primeiro ponto a gente tem que considerar que a eletrosfera é dividida em 7 camadas diferentes. Segundo, cada camada da eletrosfera comporta um número máximo de elétrons, ou seja, não posso colocar um número maior do que aquele máximo que cada camada comporta, tá? No caso aqui nós temos essa tabelinha aqui que é muito importante, tá? Não vou dizer que vocês têm que decorar, mas é preciso saber sim. Vocês vão ver que com o passar do tempo vocês acabam lembrando desses números. Bom, o nível, né, 1 ou camada K, ela comporta um máximo de 2 elétrons. Nível 2 ou camada L comporta 8 elétrons no total. Nível 3, ou camada M, 18 elétrons. Para o nível 4, ou camada M, são observados um total de 32 elétrons. O mesmo é observado para o nível 5, né, ou camada O, em que a gente tem um máximo de 32 elétrons. Nível 6, ou camada P, total de 18 elétrons. E o nível 7, ou camada Q, um total de 8 elétrons. Dependendo da tabela periódica, vocês vão observar, dependendo, né, do livro, aqui pode estar um total de 2 elétrons também, mas em geral são 8, tá? Bom, e o terceiro ponto que é importante, além, né, de cada uma dessas camadas abrigar um número máximo de elétrons, os elétrons são distribuídos obedecendo os níveis de energia, ou seja, vou pegar os 6 elétrons do carbono ali e distribuir de forma aleatória, né, como foi colocado aqui, ó. Então, o que a gente observa? A distribuição eletrônica ela inicia sempre das camadas mais internas para as mais externas, tá? Das camadas de menor energia para as de maior energia. Então, isso significa que, por caso do carbono, eu vou colocar 2 elétrons na primeira camada, né, já que o máximo que essa camada comporta é 2, e os outros 4 elétrons na camada
M aqui na segunda camada, tá? Eu não posso distribuir dessa maneira aqui não, que isso aqui está totalmente errado, já que eu estou desconsiderando, tá, os níveis de energia. Então, eu começo a distribuição sempre das camadas mais internas para as mais externas, ok? Vamos ver aqui, então, um exemplo. Vamos ver aqui a distribuição eletrônica do átomo de sódio. Ó, o átomo de sódio aqui, né, no caso, ele não tem carga, então ele é um átomo neutro. O número atômico dele é 11, então significa que ele tem 11 elétrons também. Como é que ficaria a distribuição eletrônica desses 11 elétrons de sódio? Bom, na primeira camada, ela comporta 2 elétrons, eu colocaria 2 elétrons. A segunda camada comporta um total de 8, eu colocaria 8 elétrons, né? Cada pontinho desse aqui é um elétron. E na última camada, um elétron. Então, observe, ó, distribuição eletrônica por camadas aqui do átomo de sódio ficaria: camada K tem 2 elétrons, camada L tem 8 elétrons, camada M, 1 elétron. Somando tudo, ó, 2 mais 8, 10, mais 1, 11. Tá joia? Começa, então, sempre dessas camadas mais internas, tá? Vamos a alguns exemplos práticos aqui, então. Dados os átomos de oxigênio, silício e criptônio, vejamos como ficaria sua distribuição eletrônica por camadas. Ó, primeiro átomo aqui, oxigênio, número atômico 8. Ele é um átomo neutro, então ele tem 8 elétrons. Como é que eu vou distribuir esses elétrons? Camada K comporta 2, coloco 2. Fica faltando quanto? 6. Para onde vão esses 6 elétrons? Para a segunda camada, camada L. Então, distribuição eletrônica por camadas aqui do átomo de oxigênio fica: camada K igual a 2 elétrons, camada L comporta 6 elétrons. Bom, e para o átomo de silício, que é um átomo neutro também? Ele tem 14 elétrons, ó. Coloco 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L. Aqui eu já tenho um total de 10. Faltam quanto? 4. Os 4 elétrons vão para a terceira camada, que é a camada M, tá? Átomo de criptônio também, átomo neutro, 36 elétrons. Como é que eu vou distribuir? 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, né? Já que ela comporta 8. Camada M comporta um total de 18 elétrons, então eu coloco 18. Então até agora eu tenho 2 mais 8, 10, mais 18, 28. Falta 8 para 36. Onde vão esses 8 elétrons faltantes? Para a camada M, tá? Então tá aqui a distribuição eletrônica para esses 3 átomos neutros aqui. Bom, uma regra muito importante, tá, pessoal? Na distribuição eletrônica em camadas, a última camada preenchida, que é o que nós chamamos de camada de valência, ela não pode conter mais de 8 elétrons, tá? Então, se a gente for observar um caso como esse daqui, ó, a distribuição eletrônica por cálcio, essa primeira forma aqui está errada, tá? Porque olha só, o átomo de cálcio tem 20 elétrons, então eu vou distribuir os elétrons. Camada K eu coloco 2, camada L eu coloco 8, e agora eu tenho 10. Faltam quantos elétrons? 10. Eu não posso simplesmente pegar 10 elétrons e jogar aqui para a camada N. Por quê? Porque eu não posso encerrar a distribuição eletrônica com a camada contendo mais que 10 elétrons, tá? O que eu vou fazer então? Ó, não posso fechar aqui a última camada do átomo, não pode conter mais de 10 elétrons. Como é que eu faço então? Ó, a forma correta. Vou colocar 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, então até agora eu já tenho 10. 8 elétrons na camada N, 18. Beleza. Falta quanto para completar 20? Pois, eu jogo esses 2 elétrons que ficaram, né, sobrando aqui da camada M para a camada N. Então, essa é a forma correta, tá? Por quê? Porque eu não posso terminar a distribuição eletrônica com a camada contendo mais de 8 elétrons, tá? Isso é em decorrência da famosa regra do octeto, que é uma regrinha que nós veremos quando vocês forem estudar ligações químicas, tá joia? Mas, a princípio, seria isso daqui. Bom, vamos fazer aqui alguns exercícios, né? Só para a gente ver aqui mais alguns exemplos. De distribuição eletrônica por camadas dos átomos a seguir. Então, eu tenho aqui o átomo de enxofre e o átomo de estrôncio. Para o átomo de enxofre, o número atômico 16, como é que eu faço a distribuição? Camada K comporta 2, então coloco 2. Camada L, coloco 8. Então, 2 mais 8 eu tenho 10. Os 6 elétrons que ficam faltando vão para qual camada? Terceira, camada M, então com 6 elétrons. Vou fazer o mesmo com o estrôncio, tá? Camada K comporta 2. Camada L comporta 8, camada M 18. Até agora eu tenho 10, 18, 28. Para 38 falta 10. Eu posso simplesmente jogar 10 elétrons para a camada M, como foi o caso ali do cálcio? Não posso, tá? Se eu jogo 10 elétrons aqui para a camada M, eu terminaria a distribuição eletrônica aqui com mais de 8 elétrons na última camada. Isso não pode. O que eu faço então? Jogo 8 elétrons aqui na camada N, né? Que o máximo que eu posso ter ali para terminar, se eu fosse terminar, seria 8. E os outros 2 que ficam faltando eu jogo para a camada O. Tá joia, pessoal? Espero que tenha ficado claro o conteúdo, né? Então, muito simples. Distribuição eletrônica por camadas. Basicamente, é a gente observar quantos elétrons, né, um átomo tem e distribuir nesses elétrons, observando sempre, né, aquelas camadas de K até P.
e observando sempre o número máximo que cada camada comporta, tá? O número máximo de elétrons que cada camada comporta. Bom, vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai ver a distribuição eletrônica por subcamadas ou subníveis, tá joia? Então até a próxima. Tchau, tchau.